verbo. Então, eu vou começar com essas 3 classes de palavras, tá bom? Hoje nós vamos dar conta aí dos adjetivos. A gente viu semana passada que o substantivo é um nome, que é a classe de palavras que dá nome para as coisas, dá nome para os seres. Hoje nós vamos ver os adjetivos, que é uma classe que está diretamente ligada aos substantivos, cuja finalidade é caracterizar, dar qualidade, pormenorizar, descrever. Então, é sobre essa classe de palavras que nós vamos dar conta hoje. Deixa eu só compartilhar aqui o meu slide, mas antes eu preciso falar para vocês, como eu comentei ontem, que algumas pessoas vão fazer o concurso de Barra Mansa para a parte de ensino médio e normal, e outras pessoas vão fazer para o ensino superior. E aí a gente tem em língua portuguesa algumas diferenciações. O meu enfoque primordial está sendo no conteúdo que é incomum, é aquilo que vai cair na prova para todo mundo. E eu também vou pegar um ponto que eu acho relevante de um e de outro. Então, o que eu preciso que vocês saibam é que quem vai fazer o ensino superior, que não foi o edital que eu compartilhei com vocês, vocês vão perceber que muitas matérias estão lá. Essa, por exemplo, de terça-feira, na íntegra. É classes de palavras, as funções das palavras. Essa é uma matéria em comum a todos os concursos públicos, tá? E eu vou priorizar esses tópicos que são em comum e vou aí abordando um exclusivo de um exclusivo do outro, para tentar atender todo mundo da melhor maneira possível, ok? E aí é importante você estar ligado aí no seu edital e nas especificidades do seu edital também, porque aqui eu vou conseguir atender o que é em comum, principalmente para todo mundo, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui e vou pedir uma coisa que eu pedi na aula passada, gente. Eu sempre espero 10 minutinhos da aula, eu vou pedir para o pessoal tentar chegar pelo menos até 7h10, porque depois eu compartilho a tela e eu fico descompartilhando, aceitando. Isso dificulta um pouco o trabalho, tá? Então, eu vou pedir para vocês tentarem se organizar para tentar entrar até, olha só, para tentar entrar até 7h10, que é o momento que eu estou esperando aí vocês chegarem, tá? Deixa eu só fechar isso aqui, senão eu não vejo quem está chegando. Olha só. Então, como eu falei para vocês, a gente vai analisar aí a classe de palavras, adjetivo, já entendemos que é uma classe que vai aí indicar uma qualidade, vai pormenorizar, vai descrever, vai dizer as propriedades dos seres, e que essa classe de palavras ela tem uma função primordial de fazer o quê? Modificar o substantivo. Isso é muito importante, a gente entender a função de cada classe de palavras. Quem vai fazer o concurso para Barra Mansa dos anos finais ou do ensino superior vai perceber que lá está exigindo de você não somente entender a classe de palavras, mas também entender a função dessa classe de palavras. E a função da maioria das classes de palavras é modificar alguma coisa. Então, nós vamos começar a entender que o adjetivo ele tem a função de modificar o substantivo. Quando a gente chegar no adjetivo, a gente vai ver que a função dele é modificar outras classes, tá? Então, por hoje, nós vamos nos limitar a entender que nós vamos estar pensando em 2 classes especificamente. No substantivo, que a gente já conversou, e no adjetivo, que tem o poder de transformar essa classe que se chama substantivo. A gente tem um exemplo ali, as excelentes perguntas dos alunos deixaram o professor satisfeito. Veja ali que excelentes, por exemplo, a gente tem uma relação com perguntas que é um substantivo. Está caracterizando, não são quaisquer tipos de perguntas, são perguntas excelentes, está separando, está especificando, está qualificando esse tipo de pergunta. Assim como o professor, que é um substantivo, e a gente não está falando de um professor qualquer, a gente especificou um professor caracterizando como um bom professor, ou seja, como um professor satisfeito, ok? Essa parte básica vocês já sabem, mas a gente tem que falar porque a gente tem várias pessoas aqui com propósitos diferentes. Eu li uma pergunta aí sobre a correção de exercícios, tá?
eu não vou conseguir corrigir os exercícios da apostila com vocês. Por isso, eu fiz questão de ter uma apostila com gabarito. Vocês vão tentar fazer os exercícios, olhar o gabarito e trazer as dúvidas para as aulas. Mas vocês não podem confundir que segunda, terça e quarta são aulas diferentes. A gente tem propósito diferente. Então, eu não corrijo hoje a aula de ontem. Eu vou corrigir ou discutir a matéria de ontem na segunda-feira. A gente tem que realmente separar, porque senão a gente não consegue dar conta. Terça-feira é dia da gente estudar classe de palavra. Então, hoje a gente vai falar de adjetivo, ok? Primeiro, a gente sabe que algumas classes são variáveis e outras classes são invariáveis. O adjetivo está dentro dessa classe variável, você precisa saber quais são as condições para variação do adjetivo. O adjetivo ele pode variar em três casos: quanto ao gênero, quanto ao número e quanto ao grau. E aí, se você que está anotando quiser especificar isso, claro que quando a gente fala que um adjetivo ele varia em gênero, e essa palavra na língua portuguesa significa masculino e feminino, a gente tem uma palavra que caracteriza, por exemplo, a mulher bonita, o homem bonito. Note que essas duas palavras elas sofrem variações em detrimento do gênero. Mas ela também sofre uma variação em virtude do número. E aí vocês já sabem que quando a gente fala de número, a gente fala de singular e plural. Eu digo mulher bonita, mulheres bonitas. Aqui nós temos uma variação de número, ok? E o último é uma variação de grau. Quando a gente fala do substantivo, só para a gente lembrar, o substantivo ele varia em gênero, número e grau também. Só que o substantivo, o grau dele é um grau aumentativo e diminutivo. Mas quando eu falo de adjetivo, a gente tem um grau que é um grau comparativo e a gente tem um grau que é o grau superlativo. Então, existem dois níveis aí de grau para os adjetivos. Um grau comparativo, um grau superlativo. E a gente ainda pode ter esse grau de aumentativo e diminutivo, como os substantivos, né? A gente diz que ela é uma mulher linda, ela é lindona, ele é lindão, ele é lindinho. Então, a gente tem aí um pouquinho a mais no adjetivo. Além do diminutivo e do aumentativo, o adjetivo também pode sofrer a variação de grau em superlativo e em comparativo, ok? A gente vai ver especificamente depois. E a gente tem alguns exemplos: homem bom, pessoa doente, mulher honesta, dia chuvoso, carro sujo. Cada adjetivo está concordando com o nome a que se refere. Homem é um substantivo masculino singular, então a variação daquela palavra bom está no substantivo masculino singular, diferente de mulher, que é feminino. Então eu tive que usar um adjetivo no feminino, no singular, honesta, ok? Mas eu poderia colocar o plural, mulheres, honestas. Então já entendemos aí que o adjetivo ele sofre variação em gênero, número e grau. E aí eu chamei a atenção para o grau para vocês verem a diferença do substantivo. Substantivo, aumentativo e diminutivo. Adjetivo, aumentativo e diminutivo, comparativo e superlativo, ok? E aí a gente tem, assim como a gente aprendeu lá nos substantivos, a gente tem algumas instâncias de análise dessas classes de palavras. A gente viu que o substantivo ele foi analisado em quê? Em classificação, em formação e em flexão. Lembra disso? Quando a gente estudou na semana passada o substantivo, a gente viu que a classificação dele era, quem lembra? Comum, próprio, não era isso? Primitivo, primitivo não. Comum, próprio, coletivo, abstrato e concreto. Quanto à formação, a gente viu que a formação do substantivo era primitivo e derivado, não foi isso? Simples e composto. E quanto à flexão do substantivo, a gente viu gênero, número e grau. E agora no adjetivo? Quais são as instâncias de análise deles? A primeira está aí projetada, que é a classificação desses adjetivos. Como nós podemos classificar um adjetivo? Muito próximo do substantivo. A gente tem ali simples e composto. Novamente essa palavra aparece para vocês.
Eu já disse que vocês têm que aí assimilar que todas as vezes que a palavra simples e a palavra composto aparecer na língua portuguesa, você imediatamente vai compreender que simples significa apenas um e composto significa mais de um. Então, quando eu falo de um adjetivo simples, eu estou falando que é um adjetivo que tem apenas um radical, apenas uma raiz. E aí quem viu a aula de ontem talvez vai ter isso bem claro, né? E aí, para quem não viu, vai assimilar como apenas uma palavra. E aí a gente tem dia interminável. Interminável é uma palavra única. Comida saborosa. Saborosa está classificando. Essa comida é uma palavra única, então saborosa é um adjetivo simples. Diferente do adjetivo do acordo nipo-lusitano. Note que para eu caracterizar esse acordo, eu usei duas palavras, nipo e lusitano. Eu tenho também o programa sociocultural. Embora seja uma palavra única, você percebe que ali a gente tem duas palavras, o sócio de social e o cultural de cultura. Duas palavras para formar um adjetivo. Então é um adjetivo composto. Isso lembra bastante o substantivo, né? Porque a gente viu que existem substantivos simples e substantivos compostos. Uma palavra é simples, mais de uma palavra é composto. Além de classificá-los em simples e compostos, eu preciso analisar se ele é primitivo e derivado. E essa palavra volta a aparecer para vocês. A gente já viu que primitivo é tudo aquilo que é o começo, que é o primeiro, que é a origem. É um adjetivo, é uma palavra que não deriva de outro lugar. Ela não advém de outro vocábulo. Ela é única. A gente tem gravata amarela. A gente não consegue perceber que amarela venha de outra palavra. Ela é a palavra primeira. Então, veja que amarela é um adjetivo simples. Por quê? Porque é apenas uma palavra. E também é um adjetivo primitivo. Então, se a gente vai classificar aí a palavra amarela, você vai me dizer: amarela é um adjetivo simples e primitivo. Agora, já o derivado, como o próprio nome já diz, deriva de um outro vocábulo, deriva de uma outra palavra. Para quem estava na aula ontem, pôde perceber o processo de formação de palavras, como as palavras são formadas. E aí a gente tem ali o exemplo, por exemplo, né, de inimigo desleal. Note que desleal é uma palavra que vem de leal. Leal é a primeira, é a origem. Então, leal é um adjetivo primitivo, mas desleal é um adjetivo derivado. E aí você vai classificar, por exemplo, brasileiro, que vem de Brasil. Brasileiro é uma palavra única, então é um adjetivo simples, mas também é um adjetivo derivado. Tá? Então, quanto à classificação, a gente tem simples, a gente tem composto, a gente tem primitivo e derivado. Alguém tem alguma pergunta sobre a classificação dos adjetivos? Não? Se tiver, pode colocar no bate-papo também, que eu estou acompanhando, tá? E aí a gente vai para a flexão do gênero, né? Masculino e feminino. Isso também vai nos lembrar um pouco o substantivo. Então, note que, semelhante aos substantivos, a gente pode classificar aí os adjetivos em uniforme e biforme. E aí eu lembro que a gente comentou sobre isso no substantivo. O que era um substantivo uniforme, com uma única forma? E o que era um substantivo biforme, com mais de uma forma, né? É você pensar que eu posso caracterizar um ser masculino, feminino, indiferentemente, com o mesmo vocábulo, com a mesma forma. E aí eu vou ter um adjetivo uniforme. Agora, se eu consigo fazer variações nessa forma, se eu tenho mais de uma forma, no caso duas formas, a gente tem um adjetivo biforme. Os exemplos que estão ali, olha, no caso do slide, homem honesto, a gente sabe que se vai mudar o gênero de honesto para honesta. Eu tenho duas formas diferentes para caracterizar esses seres. Então, honesto é um exemplo de adjetivo biforme. Corrupto, eu também tenho uma outra forma.
Eu posso dizer corrupta. Então, corrupto também é um adjetivo biforme. Agora, se a gente parar para pensar num adjetivo, numa qualidade que serve tanto para homens quanto para mulheres, alguém consegue me citar uma qualidade que pode ser usual tanto para homem quanto para mulher, sem sofrer variações? Leal, exatamente. A própria palavra leal. Quando eu digo homem leal, mulher leal, não sofreu variação nenhuma. Então, a gente tem um exemplo aí de leal como um adjetivo uniforme, ok? E aí a gente começa a classificar todo o adjetivo. Vamos lá, da classificação. Leal. Leal é um adjetivo simples, porque é uma palavra única. É um adjetivo primitivo, porque é a origem da palavra. Quanto à flexão, ela é uma palavra, ela é um adjetivo uniforme, ou seja, ela pode ser usada com os dois gêneros, ok? E aí a gente tem ali mais exemplos. Uniforme, inteligente. Homem inteligente, mulher inteligente, homem simples, mulher simples, aluno feliz, aluna feliz. Note que todos esses adjetivos que aí estão são adjetivos invariáveis no que diz respeito ao gênero. Ou seja, o gênero é único, todos são adjetivos uniformes. Diferente dos que estão embaixo. Simpático, simpática, alto, alta, estudioso, estudiosa. São adjetivos biformes porque a gente mudou o gênero aí com a terminação, com a desinência diferente, né? Quem participou da aula ontem deve lembrar o que é desinência. E no caso aí, esse finalzinho que indica o masculino e o feminino, é uma parte que compõe a palavra que se chama desinência de gênero, né? A gente tem o simpático, o é uma desinência de gênero masculino, e o simpática, o A, é uma desinência de gênero feminino. Só para a gente fazer um link aí, ok? Aí a gente tem a questão da flexão também quanto ao singular e plural. Então, até agora a gente falou do gênero. Quanto ao gênero, ele pode ser classificado como uniforme e biforme. E agora a gente vai fazer algumas considerações que demandam a nossa atenção quanto ao número, ao singular e plural, que às vezes causa aí uma dúvida na gente. Não quando a palavra é única, né? Como, por exemplo, honesto, honestas, moleza pra gente, fácil, fáceis. Segue um pouco a regra do substantivo, do singular e do plural, mas a gente tem que ter atenção, porque o concurso não vai cobrar essas especificidades, essas características básicas, simples. Ele vai cobrar aquilo que é um pouco diferente do comum e o que mais as pessoas erram, que é, por exemplo, o caso que está embaixo e é uma informação que você pode gravar aí na sua cabeça. Quando eu utilizo um substantivo numa posição de adjetivo, ou seja, a palavra ela era um substantivo e, dependendo do contexto, ela assume a classificação de um adjetivo, ou seja, de uma qualidade. Gente, essas palavras são invariáveis. O que significa isso? Não vai existir singular e plural. Não vai existir feminino e masculino. A palavra vai ser única. Para você ter um exemplo, olha aí, blusa vinho. A gente tem aí uma coloração para essa blusa. A gente sabe que esse vinho não é o vinho bebida, não é o substantivo. Esse vinho aqui está caracterizando a cor da blusa. Não é uma blusa qualquer, é uma blusa vinho. Então, isso aqui é um adjetivo. Só que vocês perceberam que é um adjetivo que, na verdade, era um substantivo. Eu peguei emprestado uma palavra que era substantivo e estou utilizando na posição de adjetivo. Todas essas palavras, elas nunca vão sofrer variação. Então, quando eu passo para o plural blusa vinho, vai ser blusas vinho. Permanece no singular. Nada de falar que eu tenho duas blusas vinhos, ou duas camisas rosas, ou mulher monstros. Tá vendo que não combina? Fica até estranho em algumas situações, né? Então, palavras que eram substantivo no lugar de adjetivo, elas não vão sofrer variação, nem de gênero e nem de número. Eu aproveito e faço um link da aula de ontem e faço uma pergunta para quem assistiu ou para quem sabe, né? Gente, como se chama mesmo o processo de formação de palavras em que eu modifico a classe daquela palavra? Por exemplo, rosa, vinho, monstro são substantivos.
Mas aqui nos exemplos que eu estou colocando para vocês não estão como substantivo, estão como adjetivo. E esse processo de mudar a classe das palavras, ou seja, era substantivo e agora é adjetivo, ou vice-versa, era um adjetivo e virou um substantivo, era um verbo e virou um substantivo. Essa classe tem um nome. Alguém lembra qual é o processo de formação de palavra? Muito bem. É um processo de derivação imprópria. A gente muda a classe da palavra, ok? E quando isso acontece aí com os adjetivos, eles são invariáveis, tá? E aí, por que eu pedi para você guardar essa informação? Porque a parte mais difícil é quando a gente tem aí um adjetivo composto. As pessoas têm dificuldade de fazer o plural de palavras compostas. Por exemplo, sapato marrom escuro. Como vai ser o plural de sapato marrom escuro? Sapato marrons escuros? E aí tem gente que coloca tudo no plural, né? Não, não é dessa maneira. Você precisa entender que o adjetivo, quando ele é composto, ou seja, ele tem mais de uma palavra, somente o último adjetivo vai para o plural ou vai para o feminino. Só vai sofrer variação o último adjetivo. Então, se eu tenho sapato marrom escuro e quero passar para o plural, é sapatos marrom escuros. Agora, gente, se eu quero mudar para camiseta, camiseta marrom escura, porque o último adjetivo ele combina com o substantivo, ele sofre a variação também de gênero. Então é camisa marrom escura. Passa para o plural, camisas marrom escuras, sempre o último que sofre a variação. Outros exemplos que eu tenho ali, olha, causa sociopolítica econômica. Eu tenho 3 palavras. É um adjetivo composto por 3 palavras. E somente a última vai fazer a concordância com o substantivo. Note, causas sociopolítica econômicas. E se eu mudar de causas para problemas? Problemas sociopolítico-econômicos, porque o último faz a concordância sempre com o substantivo, tá bom? O último exemplo, camisa verde clara. Eu coloquei clara e, gente, minha internet está ruim, mais alguém está cortando a minha voz. Ixi, deixa eu ver. Vou tentar mudar a internet aqui para outra, tá? Vocês me falam se melhora, escreve aí para mim. Mudei para outra. Vê se piorou ou se melhorou. Escreve aí para mim, tá? O último exemplo é camisa verde clara. Note que clara está fazendo a concordância com camisa. Mas se eu colocasse, por exemplo, cinto verde claro. O último, tanto no singular quanto no plural, é que vai combinar com a palavra. Camisas verde claras. Melhorou, Kathleen? Tá me ouvindo? Tá cortando? Tava melhor antes, menos pior? Pararam de me ouvir, gente? Alguém me ouve? Gente, veja se eu voltei, por favor. Agora vocês me ouvem? Tô te ouvindo. Agora eu tô te ouvindo. Tá, então vamos lá. Ok, então vamos lá. Eu estava compartilhando aí a tela. Vocês ainda estão visualizando os slides? Não. Então, peraí.
E agora? Ok. Eu parei na parte da camisa verde clara, né? A gente nota que está clara, fazendo a concordância ali no final, né? Com o substantivo camisa. Mas se eu mudar para uma palavra masculina, você vai ter que colocar claro. E se eu colocar no plural, como está na segunda, camisas verde claras. Então, o que você precisa entender? Que o plural dos adjetivos compostos só vai mudar a última palavra. Essa é uma informação importante. E aí eu falei para vocês gravarem que quando a palavra for substantivo, lembra? E aí virou um adjetivo, é invariável. Isso também vale para essa classe que é composta. Note que embaixo eu tenho camisa verde abacate. Vocês sabem que abacate é uma fruta, mas aqui eu não estou me referindo à fruta, eu estou utilizando como adjetivo. E se era um substantivo e agora é um adjetivo, é invariável. Camisa verde abacate, camisas verde abacate. A mesma coisa. Onde tiver um substantivo que virou adjetivo, nunca você vai colocar no plural e nunca você vai mudar o gênero. Permanece sempre igual. Embaixo eu tenho o sapato marrom café. Note que café era um substantivo, então sapatos marrom café. Eu tenho blusa amarelo ouro. Ouro é um substantivo, então blusas amarelo ouro. Nada de falar blusas amarelas ouro, né? Como as pessoas costumam falar. As pessoas costumam primeiro fazer uma associação do que está mais próximo da palavra. Blusa amarela ouro. Blusa amarelo ouro, ok? Agora, se eu mudar pela palavra claro, blusa amarelo clara. Então, a blusa também não vai ser amarela, gente. A blusa só é amarela quando ela está sozinha. Blusa amarela. Mas quando ela está acompanhada, blusa amarelo clara. Vocês entenderam isso, gente? Alguém tem alguma pergunta? Então, vamos lá. Sobre os adjetivos compostos que são invariáveis. Isso aqui não tem jeito. Isso aqui você tem que memorizar. Gravar. Que azul marinho e azul celeste nunca vai ter plural, gente. Nunca, nunca, nunca. Ah, professor, mas marinho não é substantivo. Por que ele ficou invariável? Não sei, só sei que é assim. São exceções da nossa língua, né? Então, você precisa gravar que azul marinho e azul celeste são palavras invariáveis. Não tem plural, não tem singular. Melhor, é sempre no singular, não tem plural. Blusa azul marinho, blusas azul marinho. Camisa azul celeste, camisas azul celeste. Mesmo sabendo que ali eu tenho dois adjetivos, tá bom? Ou seja, a regra básica é que o último varia. E por que aí não vai variar? Porque são exceções. Embaixo, no adjetivo composto surdo-mudo, ambos os elementos variam. Ah, gente, se você quer saber o único adjetivo composto que varia os dois é surdo-mudo. Também é uma exceção. Então eu tenho menino surdo-mudo, meninos surdos-mudos. Mas se eu mudo para menina, os dois têm que acompanhar a menina. Então, meninas surdas mudas, tá? Então, veja, recapitulando tudo, dos compostos, tá? Mais de uma palavra. Sempre é o último que varia. Essa é a regra básica. Sempre é o último que varia. Quando eu tenho adjetivo e adjetivo. Mas quando eu tenho um substantivo que virou adjetivo, não varia, não mexe, permanece igual. Embora azul seja adjetivo e marinho seja adjetivo, eu não vou seguir a regra básica em que só o último varia. Por quê? Porque azul marinho e azul celeste são exceções que eu preciso gravar aí para a minha vida e para os concursos. E que o único momento em que eu posso pluralizar os dois vai ser surdo-mudo. A palavra surdo-mudo, ok? Em tese, adjetivo mais adjetivo. O último varia.
adjetivo mais substantivo, invariável, ok? Essa é a regra. Deixa eu ver se tem alguém chegando agora, peraí. Alguma pergunta? Então, nós demos conta de amarelo. Amarelo, quando tá com uma coisa que fica amarelo, por que ele não varia? Tá, primeiro, se ele tiver sozinho, ele varia normalmente, tá? Camisa amarela, short amarelo, gravatas amarelas, normalmente. O grande problema é quando a gente está acompanhado. Na verdade, quando a gente tem um adjetivo composto. E aí, quando ele vai variar e quando ele não vai variar? A regra é, se eu tenho adjetivo mais adjetivo, ou seja, duas palavras, adjetivo e adjetivo, quem que varia? O último. Ele varia, normalmente, o último. Então, se eu tenho adjetivo e substantivo, o que acontece? Fica invariável. Vou usar dois exemplos para amarelo. Amarelo, ouro. O que eu tenho aí? Amarelo, adjetivo. Ouro, substantivo. O que vai acontecer? Não vai variar, porque eu tenho substantivo e substantivo ele é invariável. Então eu falo camisa, amarelo, ouro. E o plural? Camisas, amarelo, ouro. Onde tem substantivo é invariável. Permanece o amarelo, ouro. Agora eu vou usar um exemplo com adjetivo e adjetivo. Blusa, amarelo, clara. É essa a sua dúvida? Era essa? Por que o amarelo não vai? Porque a regra é adjetivo mais adjetivo, quem varia? Sempre o último. Quando eu tenho um adjetivo composto, quem varia é sempre o último. E por que amarelo ouro não variou? Porque o ouro era um substantivo. E onde tem substantivo, não varia nunca. Entendido? Ok? Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos lá. Locução adjetiva. Bom, eu também já dei um toque em vocês sobre essa palavrinha na língua portuguesa, locução, né, gente? Viu a palavra locução, o que vem à minha mente? Mais de uma palavra. Todas as vezes que eu vejo a palavra locução. Locução verbal, locução adjetiva, locução prepositiva, locução conjuntiva, locução adverbial. Isso aparece várias vezes na língua portuguesa. E todas as vezes que eu escuto locução, eu sei que é mais de uma palavra. Então, existe uma forma de caracterizar um ser com mais de uma palavra? Sim. Mas, professor, você acabou de dar vários exemplos. Amarelo e ouro são duas palavras. Mas é uma locução? Não. Amarelo, ouro não é uma locução. É um adjetivo composto. E como você vai saber a diferença de um adjetivo composto para uma locução? A locução, gente, sempre vai estar acompanhada de uma preposição, que é uma outra classe de palavra, invariável. Quais são as preposições? Aquela que a tia ensinava na escola em ordem alfabética. A, ante, após, até, com, contra, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, traz. Essas preposições aí, que a gente via na escola em ordem alfabética, ela vai estar acompanhando mais um substantivo para formar uma locução adjetiva. Então, o que é uma locução adjetiva? É mais de uma palavra. Mas que palavras são essas? Preposição mais substantivo. Para vocês entenderem melhor. Quando eu digo para vocês assim, vamos pensar aqui, rostinho angelical. Rostinho é um substantivo. Mas não estou falando de um rostinho qualquer, é um rostinho angelical. Angelical é uma palavra única que está caracterizando esse rostinho. Então, eu tenho um adjetivo. E é um adjetivo simples, porque é uma palavra só.
Mas, gente, existe outra maneira de qualificar esse rostinho que tem a mesma equivalência de angelical, em que eu posso usar mais de uma palavra. Eu posso dizer rostinho angelical, mas eu também posso dizer rostinho de anjo. Note que mudou o sentido? Não. O significado é o mesmo, mas no primeiro exemplo angelical eu tenho um adjetivo simples e no segundo eu tenho uma locução adjetiva. Por quê? Quando eu digo de anjo, eu tenho uma preposição de mais um substantivo que era anjo. Não confundir com adjetivo composto, tá? Ninguém vai me chamar de anjo como adjetivo composto porque tem mais de uma palavra. Não é isso. A locução ela precisa ter uma preposição. E no caso do adjetivo, precisa ter uma preposição mais um substantivo. E aí eu tenho ali, ó, água da chuva e lavoura, destruiu a lavoura de café. Não é uma água qualquer, eu estou especificando, é da chuva. Da chuva é uma locução. Tem alguém com o microfone? Água da chuva. Não consigo ver aqui. Água da chuva é uma locução adjetiva que pode ser substituída por água. Água pluvial. Como vocês veem aí. Note, a equivalência é a mesma, mas eu tenho embaixo uma palavra apenas, é um adjetivo simples. Em cima eu tenho uma locução adjetiva. De café pode ser substituída pela palavra cafeeira. Note que cafeeira é um adjetivo simples e de café, que equivale à mesma coisa, é uma locução, tá? E aí o que acontece? A gente precisa estudar aquelas locuções e os seus significados que mais caem no concurso público. Então, algumas podem nos parecer muito simples porque fazem parte do nosso dia a dia, mas a gente tem um conjunto de algumas que são um pouco mais complexas e que pode ser que você não se recorde. Bom, eu tenho ali primeiro, deixa eu tirar isso aqui. Eu tenho ali primeiro de astros. Travou. Eu tenho ali primeiro espaço dos astros celestes, foi o alvo da nossa curiosidade. Note que dois astros, a gente tem uma locução adjetiva. Como eu faço, gente, para mudar essas duas palavras por apenas uma, transformando em um adjetivo? Microfone. Astral? Uma das possibilidades é astral, mas eu tenho outra possibilidade, que é menos comum. Alguém sabe? Quem lembra? Espaço sideral. Viu, gente? Então pode ser. Nossa, não estou conseguindo fechar. Espaço astral ou espaço sideral. Embaixo eu tenho inflamação da boca. Vamos lá, quem souber pode me dizer aí o adjetivo. Troca por U, gente. Bucal. Isso. Bucal. Para cabelos. Capilar. Águas do rio. Fluvial, águas fluviais. Isso. Águas fluviais. É só uma dica aí para quem tem dúvida. A gente sempre fica na dúvida do pluvial e do fluvial, né, gente? Lembra assim, ao microfone. Lembra assim, afluente do rio. Afluente, fluente do rio. Então é a fluvial, tá? Que vem de afluente. Eu sempre gravei assim, porque eu tinha dificuldade. Sempre quando eu vou pensar em fluvial, eu tenho que lembrar do afluente. Que aí eu sei que fluvial é rio, tá? Veneno das cobras. Olha só, houve o caso da médica que estava na cachoeira. Vocês viram a notícia da médica que estava na cachoeira e a cobra picou? Então, ela correu atrás de um soro. Quem lembra do soro? Isso aí. Então, se eu falo veneno das cobras, é ofídico. Das cobras equivale a ofídico, ok?
Vamos para o outro. Para ensino. Livros para ensino. Para ensino ou... Não. Aí é de educação. Didáticos. Livros didáticos. Muito bem. Problemas de estômago. Ou gástrico. Muito bem. Pode ser gástrico ou pode ser problemas estomacais. Males do fígado. Hepático, muito bem. Hepáticos, no caso, males hepáticos. Armamentos de guerra. Bélicos, muito bem, Renan. Bélicos. Erupções da pele. Isso, erupções cutâneas. Fiz um exame de rins. Renal. Amor de pai. De mãe. De filho. Não. Fraterno, gente. É um amor fraterno. Desculpa, de filho não, era de irmão, por isso que eu corrigi vocês. Vocês estão certos. De filho é filial, eu falei errado. E de irmão é fraterno. Corrigi vocês porque eu estava pensando no irmão e falei filho. De filho é filial e de irmão é fraterno. Buscamos o amor de Deus. Divino. Já falei o de anjo, né? Rostinho de anjo angelical. Corpo de professores. Docente. E o corpo de alunos? Discente. Muito bem. Até aí, ok. A diferença de adjetivo composto para locução, né? Que causa dúvida aí. A gente tem aí agora o grau. Então, olha só. Nós passamos pela classificação do adjetivo, que pode ser simples, composto, primitivo e derivado. Nós passamos pela flexão, analisando o gênero, que pode ser uniforme e biforme, masculino e feminino. E a gente passou pelo grau, pelo número, singular e plural, o plural também dos adjetivos compostos. Vimos as locuções adjetivas e agora a gente vai passear pelo grau dos adjetivos, né? Para além de aumentativo e diminutivo, a gente tem o grau comparativo e o superlativo, como eu falei no início. O grau comparativo é aquele que precisa de dois seres para serem comparados. Então a gente tem, eu posso comparar as coisas, os seres, de forma igual. Eu posso comparar de forma superior ou eu posso comparar de forma inferior. E aí a gente tem esses graus que vocês veem aí. O grau comparativo de igualdade, o grau comparativo de superioridade, o grau comparativo de inferioridade. O de igualdade, a gente vai utilizar duas partículas, né? Por exemplo, eu sou inteligente Maria, né? Vamos arrumar essa frasezinha? Deixa eu ver se tem alguém chamando agora. Eu sou inteligente Maria. Que partículas nós vamos constituir essa frase para que haja uma comparação de igualdade? Eu sou... Inteligente. Não, faltou a partícula... Isso aí, faltou antes o tão, né? Então a gente tem eu sou tão inteligente como ou tão inteligente quanto. Então a partícula que marca o grau de comparação de igualdade é tão como ou tão quanto, ok? Eu sou tão alto como você ou eu sou tão alto quanto você. Já o de superioridade, agora não somos iguais. Eu vou ser superior, então eu sou alto Maria. Eu sou alto Maria. Eu sou
mais alto que. Então, aí a gente tem o mais e o que. Só que existe uma forma de falar que eu sou mais alto que Maria, que é uma forma menor, uma forma reduzida. Eu posso apenas dizer que eu sou maior que Maria. Eu sou mais alto que Maria ou eu sou maior que Maria? Então, o grau de superioridade ele tem duas instâncias. A primeira, ele pode ser analítico. Analítico é aquela forma maior. Qual é a forma maior? Aquela que utiliza mais que. Sintético, a palavra sintético significa reduzida, compacta, menor. Então, existem algumas palavras menores na nossa língua, inclusive essa que eu estou utilizando, palavra menores. Menor é uma palavra compacta, para dizer que algo é mais pequeno. E aí é estranho, né? Mais de menor. Não existe isso. Então, algo é menor, algo é maior. Essas palavras estão no grau de superioridade sintético, tá? Tem mais que? É analítico. Tem maior, melhor, pior, sintético. E o último grau de inferioridade. Se o de superioridade é mais que, o de inferioridade vai ser menos que. Eu sou menos alto que Maria, ok? São esses os graus comparativos. Alguma pergunta? Então, vamos ver na classificação. Eu vou dar um tempo para vocês passarem os olhos nessas frases para classificar. Grau comparativo de igualdade, grau comparativo de superioridade. Lembrando que o superioridade pode ser analítico ou sintético e grau comparativo de inferioridade. Vou dar um tempo para vocês passarem os olhos, tá? Deixa eu só ver aqui quem está com o microfone aberto. Pronto. Vou dar um tempinho para vocês. Ele sempre foi mais simpático do que ela. Somos tão bons quanto elas. Ela é pior que seu pai. O Brasil é menos desenvolvido que os Estados Unidos. Sou o menor do que meu irmão. Todos falaram tão alto quanto ela. Sempre foi uma moça melhor do que sua irmã. Então, gente, vamos ver? Ó, eles sempre foi mais simpático do que, então note que aqui a gente tem, né, o mais
E a gente tem o do que. Mais do que, a gente tem um grau de superioridade. Denise, seu microfone está aberto, estou desativando, tá? Deixa ele fechadinho, por favor. Aqui a gente tem mais simpático do que. Mais do que, a gente sabe que ele é um grau comparativo, está fazendo uma comparação entre duas pessoas. E ele é superioridade, de superioridade, porque a gente tem o mais, né? Embaixo somos tão, né? A gente viu que quando a gente vê a presença do tão, quanto, tão, como, a gente tem uma comparação de igualdade entre os seres. Aqui, comparativo de igualdade. Agora eu quero ouvir vocês. O que vocês colocaram nessa terceira? Sempre erram, as pessoas sempre erram. Ele é pior que o seu pai. Isso aí, é um grau de comparação de superioridade sintético. Muito bem. É que as pessoas acabam pensando assim, é de inferioridade, está inferiorizando. O pensamento não é de estar inferiorizando, é de estar potencializando, aumentando, vamos dizer assim, a ruindade dele. É como se a gente falasse, ele é mais ruim que o seu pai. Ele é mais ruim, então eu estou potencializando. A ideia de potencializar é superioridade. O Brasil é menos. Bom, quando a gente percebe a partícula menos que, a gente sabe que é de inferioridade. E aqui, o que vocês colocaram? Sou o menor do que o meu irmão. O que sintético? Mas sintético não é nome de grau. Sintético não é nome de grau. Sintético significa pequeno. Ah, ok. É um grau comparativo de superioridade sintética. Isso aí. Superioridade sintética. Tá certinho. Muito bem. As pessoas acabam errando esse, gente. Eu fiz questão de perguntar esse porque muita gente pensa assim, eu sou menor. Quando ela ouve a palavra menor, parece que é de inferioridade. Muita gente acaba errando isso. Não é. É como se fosse mais menor. A gente sabe que mais menor não existe. Mas a gente está potencializando o tamanho dele com relação ao irmão. Então, é realmente superioridade. Todos falaram tão. A gente já viu que o tão quanto ou tão como é de igualdade. E o melhor vai ser isso aí. Sintético. Certinho. E aí a gente vai continuar precisando do sintético agora do analítico. Tá vendo por que eu só não posso falar sintético? Porque ele pode ser comparativo, mas ele também pode ser superlativo. Então existe o comparativo de superioridade analítico e sintético, mas também existe o grau superlativo absoluto sintético e analítico. Continua sendo assim, sintético é menor assim, é reduzido. E o analítico é maior, é expandido. Quando eu quero supervalorizar, quando eu quero aumentar um ser, claro que no sentido de adjetivo, eu utilizo superlativo, é uma supervalorização do adjetivo. Existem duas maneiras de fazer isso, né? Primeiro, de forma sintética, que é o adjetivo, e grudadinho no adjetivo eu tenho um sufixo que vai mostrar esse aumento, esse exagero. Para quem estudou ontem, né, participou da aula ontem, viu o que é sufixo, que são os afixos que nós grudamos nas palavras no final para formar novas palavras. Eu tenho, por exemplo, eu posso dizer que a minha avó é linda, mas eu quero potencializar isso, eu quero aumentar, acrescentando no linda um sufixo. Minha avó é lindíssima. Então, um dos sufixos para a gente poder aumentar é o íssima. Mas existem outros na língua. Alguém pode me dizer outro? Eu posso usar o íssimo, belíssimo, grandíssimo, pequeníssimo. Mas tem outros, alguém?
Uérrima. Uérrima. E aí, quem participou da primeira aula, da minha primeira aula na terça-feira de linguagem coloquial, primeira coisa que as meninas, as mulheres têm que tirar da cabeça é que não existe magérrima. Qual é a forma culta de magérrima? Alguém fixou isso na cabeça? Macérrima. Ela está isso. Ela está macérrima, né? Então, gente, capta aí que é macérrima. E isso aí, viu? A partir de hoje, todo mundo querendo ser macérrima. Note que aí a gente tem o sufixo érrima. Então, um dos sufixos vai ser íssimo. O outro érrimo. Ainda falta um, gente. Fácil. Facílimo. Uílimo. Então, eu tenho 3 sufixos aí, gente, que caracterizam o superlativo absoluto sintético. É o íssimo, é o érrimo e é o ílimo. Facílimo, né? Agora, tá vendo que é uma palavra só? É curtinho. Agora, outra forma de potencializar a beleza da minha avó. A minha avó, ela é linda. A minha avó é muito linda. Note que esse muito aumentou, valorizou, superlativou, né? Que a gente fala. Esse é o grau analítico, em que a gente vai ter um advérbio de intensidade mais um adjetivo. Advérbio de intensidade, muito, realmente. Minha avó é realmente linda, ok? Muito linda, realmente linda, analítico, é maior, 2 palavras. Lindíssima é menor, então é sintético, tá? São esses 2 aí. Com os sufixos, superlativo absoluto sintético. Com o adjetivo, com o advérbio mais o adjetivo, é superlativo absoluto analítico. Até aí. Oi, pode? Sim. Isso, está nesse slide aí agora, ó. Íssimo, ílimo e érrimo. Íssimo, ílimo e érrimo. Nada. E aí, até aí tranquilo, porque no dia a dia, as mulheres, principalmente vocês mulheres, têm aqui pouca representatividade masculina, mas é uma marca da mulher usar muito o superlativo absoluto sintético. Vocês adoram falar assim, ai que lindíssima, né? Vocês adoram usar isso. E aí, homem pouco usa isso, mais as meninas. Então, prestem atenção para ver se vocês vão acertar o grau superlativo absoluto sintético dessas palavras. Eu tenho. Não fala ainda não, tá? Pensem aí. Eu tenho muito amável, muito amigo. Como é que vai ser o superlativo sintético? Muito antigo, muito célebre, muito comuns, muito cruel, muito difícil, extremamente doce, muito fácil, muito feliz, muito feroz, muito fiel, muito frágil, muito frio, realmente livre, muito magro, realmente negra, muito pobre, muito provável,
muito séria, muito simpático e realmente terrível. Então, eu coloquei assim os que são mais diferentes e que eu vejo muito em concurso, tá? Então vamos lá ver se vocês conseguem. É muito amável. Isso, Fabiola. Amabilíssimo. Gente, uma dica: tudo que termina com vel, tá ali? Amável. Tem o bilíssimo. O V se transforma em B. Amabilíssimo. Tem outros aqui que tem o véu também. Deixa eu ver outros que tem o véu. Terrível. Olha o último. Terrível. Como é que... Terribilíssimo. Tá vendo? O véu vira bilíssimo. Tem o provável. Tem o provável também. Quem sabe o provável? Também termina com véu. Oi? Só que aí eu mudo também o V. Os dois Vs vão virar B. Probabilíssimo. Então, gente, os que terminaram com véu. Terrível, terribilíssimo. Provável, probabilíssimo. Amável, amabilíssimo. Ok? Muito amigo. Não. Amiguíssimo, não. Amicíssimo. Muito bem, Fabiana. Amicíssimo. Com C. Muito antigo. Isso, é com Q, gente. Antiquíssimo. Cuidado, não tem trema. Então não posso falar antiqui. Para com isso de antiqui. Não tem dois pontinhos em cima. Aliás, hoje não tem mais porque não existe isso na língua portuguesa. Mas também nunca teve. Então não posso falar antiquíssimo. É antiquíssimo. Antiquíssimo. Olha que chique. Antiquíssimo. Ok? É realmente célebre. Que silêncio agudo. Esse é difícil. Vamos lá? Celebérrimo. Ele é um cantor celebérrimo. Olha que lindeza. Eu adoro superlativo. Acho chique. É muito comum. Isso, no plural. Comuníssimos. Aqui no caso, muito comuns. Comuníssimos. Muito cruel. É um homem muito cruel. Oi? Quase. Isso, crudelíssimo. Você tem coragem de falar isso para um homem? É um homem crudelíssimo. O homem vai pensar que você está elogiando, né? Um homem crudelíssimo. Ai, gente, muito cruel, crudelíssimo. Muito difícil, dificílimo. Extremamente doce. Isso, põe um L. Dulcíssimo. Nosso café está dulcíssimo, hein? É dolce, dolce gusto. É dulcíssimo. Muito fácil. Facílimo. É, mas tem gente que fala facilíssimo, tá? Ai, o exercício está facilíssimo. Para com isso, facílimo. Tá facílimo. Feliz.
Isso. Gente, outra dica. Tudo que termina com Z muda para C. Então, veja. Feliz, felicíssimo. E o de baixo, feroz? Muda o Z para C. Isso aí. Ferocíssimo. Veloz. Veloz. Muito veloz. Velocíssimo. Troca o Z por C, ok? Um homem muito fiel. Fidelíssimo. Fidelíssimo. Muito bem. Fidelíssimo. Muito frágil. Não. 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 Fragílimo. Fragílimo. É o ílimo. Fragílimo. Muito frio. Adoro esse. Não. Não. Hoje o dia frigidíssimo. Hoje o dia está frigidíssimo. Olha que lindeza, gente. Pensou num dia de frio, todo mundo falando, nossa, o dia hoje está tão frigidíssimo. Vai arrasar, né? Realmente livre. Troca o V por B. Libérrimo. Libérrimo. Ai, vamos ver se vocês aprenderam agora. Muito magra. Muito magro. Macérrimo. Macérrimo. Realmente negra. Negresco. Mentira! Negresco é o biscoito. Não, não anota negresco, não, gente. É nigérrima. 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 Deixa eu ver o que tem. Pobres. Muito pobres. Professores. Mentira, né? Paupérrimo. Muito pobres de professores, desvalorizados, meu Deus. Paupérrimo. Muito, já falamos provável, realmente sábio. Esse é diferente. Olha, homem sapi. Lembra dos homens sapiens? Sapiens. Parecido. Sapientíssimo. PI. Sapientíssimo. Nossa, é um professor sapientíssimo. Olha que chique. Como é que vai ser o muito chique, gente? Alguém falou chique. Ó, é outra coisa que no dia a dia as pessoas usam. Chiquérrimo, não é isso? Chiquérrimo. Para com isso, é chiquíssimo. Não quero ninguém usando chiquérrima. É chiquíssima ou chiquíssimo. Isso é muito lindo, não é? Pode falar, você é muito chique. Você é chiquíssima. Séria, muito séria. Põe mais um I aí no meio. Põe mais um I. Não? Eu vejo muita gente falando seríssimo. Mas é só colocar mais um I, gente. São dois. Seríssimo. Ele é um rapaz seríssimo. Oi?
Isso, são... Isso. Seríssimo. Coloca acento no segundo. Seríssimo. Viu? A partir de hoje, todo mundo usando seríssimo, tá? Simpático. Isso aí. Não, o primeiro. Simpatiquíssimo. Aqui é o I. Simpatiquíssimo. E o terrível, eu já falei terribilíssimo, né? Sobre os adjetivos, é correto afirmar: classe de palavras que se caracteriza por delimitar o substantivo, atribuindo-lhe qualidades, estados e aparência, e etc. B. Classe de palavra invariável que modifica o sentido do verbo, do adjetivo e do advérbio. C. Classe de palavras que vem antes do substantivo, indicando se ele é determinado ou indeterminado. Classe de palavra invariável que exprime estados emocionais. E é conjuntos de verbos que, em uma determinada frase, acompanham o valor de um único verbo. Isso aí tá facinho, né, gente? Letra A. Não pode ser a letra B porque tá falando que é invariável e ele é variável. E não vou falar não. A letra B, gente, não é o adjetivo que é invariável e modifica o verbo, adjetivo e advérbio. Que classe é essa? Quem já estudou comigo, eu ensinei isso. Qual é a classe que modifica o verbo, o adjetivo e o advérbio? O advérbio. A letra C é uma classe de palavras que vem antes do substantivo indicando determinado ou indeterminado. O artigo. Qual é a classe de palavra invariável que exprime estados emocionais? Interjeição. Interjeição. Lembra da minha aula, gente? Que eu falei das interjeições? Conjuntos de verbos que exprimem uma determinada frase e desempenham o valor de um único verbo. É uma locução verbal. Conjuntos de verbos é locução verbal, tá bom? Então é a letra A, realmente. Deixa eu ver aqui. Assinale a sequência correta em relação aos tipos de adjetivos e suas definições. Adjetivos formados por apenas um radical. É pátrio, é primitivo, é composto, é derivado, é simples. Simples, isso aí. Adjetivos formados por dois ou mais radicais. Composto. Adjetivos que não são derivados de outra palavra da língua portuguesa. Primitivo. Adjetivos formados a partir de outros substantivos ou verbos. Derivados. E adjetivos que se referem à origem ou à nacionalidade do substantivo. Pátrios. Tudo bem. Assinale a oração em que o termo cego é um adjetivo. Lembrando que cego, gente, é um substantivo, mas ele pode assumir a característica de um adjetivo. Vamos ver se vocês acham. Todo mundo acha que é? Olha só, aqui eu tenho o artigo. Eu falei que o artigo ele acompanha o substantivo. Então, primeiro é substantivo. Aqui também eu tenho um artigo que está acompanhando o substantivo. Aqui também eu tenho um substantivo. Desculpa, aqui eu também tenho um artigo. Dentro do do, né? Tem um artigo acompanhando o substantivo.
Aqui eu tenho um pobre cego. Note que o adjetivo é o pobre. E cego é um homem que não enxerga. Isso é substantivo. Aqui eu tenho um globo. O artigo está acompanhando o artigo 1 está acompanhando o globo, que é substantivo. E o cego está caracterizando esse tipo de globo. É a letra E. Vai, filho. Aqui. A ponte alternativa é incorreta quanto à correspondência da locução adjetiva e o adjetivo. Glacial é de gelo? Ósseo é de osso? Fraternal é de irmão? Argêntio é de prata? Farináceo é de farinha? Pétreo é de pedra? Viperino é de vespa? Ocular é de olho? Ebúrneo é de marfim? Insípida é sem sabor? E agora, qual está errada? Isso. Gente, viperino não é de vespa. Viperino é de víbora. Então, o único errado aqui é o viperino, que é víbora, não vespa. Ok? Ó, o Renan sabe por conta do Harry Potter. Isso aí. Vamos aqui, gente. No estômago, dores estomacais. Instinto de irmão, instinto fraternal ou fraterno. Campo da audição. Auditivo. Olhar de gato. Felino. Felino. Armamentos de guerra. Armamentos bélicos. Faixa de idade. Faixa etária. Toque de mestre. Maestral. Maestral. Protetor de orelha. Auricular. Grupo de professores. Docente no pulmão. Pulmonar. De proteína. Proteico. Aqui carências, no caso proteicas. Aqui bélico. Bélico. Os adjetivos podem ser flexionados em gênero, número e grau. Flexione corretamente os adjetivos compostos passando-os para o plural. Moço mal educado. Como é que é o plural? Moços. Isso, lembrando que o adjetivo composto, somente o último varia, desde que ele não seja um substantivo. Olho castanho escuro. Olhos castanho escuros. Passando para o plural, né? Olhos castanho escuros. Blusa vermelho escura. Blusas vermelho escuras. Céu azul cinzento. Céus azul cinzentos. Cuidado, gente, não é azuis não, é azul, é só o último. Esmalte vermelho sangue. Aí não varia porque sangue é substantivo, permanece igualzinho. Vermelho sangue. Camisa marrom café. Camisas também não varia porque café é substantivo. Estojo azul marinho. Também não varia porque azul marinho e azul celeste são exceções. Casa amarelo gema.
Também não varia, porque gema é substantivo. Menino surdo mudo, meninos, os únicos que mudam os dois. Muito bem. Não se destacou o adjetivo ou locução adjetiva em. Isso aí, gente. Aqui na letra A gente tem o artigo 1 indeterminando o substantivo erro. Aqui a gente tem riquezas, não são riquezas quaisquer, são riquezas novas, novas é adjetivo. Aqui eu tenho a acompanhando influência, que é um substantivo. E é uma influência do povo, não é uma influência qualquer do povo está caracterizando a influência, é adjetivo. Na verdade não é adjetivo, é locução adjetiva, né? E eu tenho locuções novas. Não estou falando de locuções quaisquer, estou falando das novas. Então, as novas está caracterizando as locuções, ok? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta? Demos conta do adjetivo, mais uma classe. Opa, não salva. Alguém, gente, quer colocar mais alguma pergunta? Ah, obrigado. Vocês sempre me motivando. Oi? Ah, que bom. Isso aí. Para além do concurso, tem a vida, né? Usar o português na vida. Isso aí, gente. Então, amanhã, para quem é de amanhã, até amanhã. Para quem é de terça, até terça-feira, tá bom? Abraço para vocês. Boa noite. Eu vou gravar aqui e vou encaminhar para vocês.